dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês aí uma visão. Eu vou dizer para vocês que ela é uma visão tremenda, que o Altíssimo me deu aí já desde que ela iniciou-se 20 anos atrás, essa visão. E 10 anos atrás, Deus me deu duas visões a respeito disso. Essa visão não tem a ver somente com o nosso país, tá? Ele tem a ver muito com as costas de outros litorais, tanto da África, Europa, América do Norte, a América do Sul, as bandeiras que o Altíssimo me mostrou uma determinada visão durante a minha vida que eu nunca entendi. Eu vou relatar com vocês aqui e vou explicar por cima essa visão. E eu gostaria que você prestasse atenção e a gente pudesse louvar o nome do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele está nos alertando de que as trombetas já estão tocando. A primeira trombeta vai tocar e a segunda não demora muito. Eu gostaria de ler as escrituras com vocês, tá? Em Lucas 21, 34 até o 36. Quem quiser, acompanha junto. Lucas 21, 34 até o 36. Então, as escrituras nos relatam isso. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Repentinamente diz algo que o apóstolo Paulo falou em Tessalonicenses 2, quando disserem a paz e a segurança, de repente sobrevirá repentina destruição. Não está se encaixando aqui o que Lucas falou na época de Cristo, e Paulo, logo depois da ascensão de Cristo, relatou praticamente a mesma coisa que está acontecendo, está para acontecer hoje em dia, entendeu? Nos nossos tempos de hoje. E eu vou continuar aqui no 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra, todos, tá bom? Ninguém vai ser arrebatado, tá, meu irmão? Presta atenção, fica ligado nas escrituras, não fica ouvindo pessoas em doutrinas de demônios, tá? Porque todo mundo vai ter que passar pela tribulação, e na grande tribulação isso pode acontecer. O arrebatamento irá acontecer na grande tribulação, mas ninguém sabe quando. Então, ok, meus irmãos? Vigiais, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Estar de pé onde? Se não é aqui de pé diante de Deus, testemunhando a respeito das coisas, dos livramentos do Altíssimo, para com todos nós. Ninguém vai estar lá nas nuvens, porque o arrebatamento vai ser até as nuvens, meus irmãos. Depois de todas essas coisas acontecerem na terra, Cristo instala o milênio aqui. Vocês entenderam? Ninguém vai acima das nuvens para lugar nenhum. Isso é o arrebatamento mentiroso que eles pregam para vocês há muitos anos. Pregam coisas boas, né? Mas os filhos do Altíssimo nem sempre pregam coisas boas. Eles sempre estão alertando. Porque as pessoas gostam muito de desviar, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Ninguém olha para frente. Um é direita, outro é esquerda, em todos os sentidos, tá? Meus amados, eu quero relatar algo muito interessante que há 20 anos eu tive essa visão e eu não lembrava mais. Mas o mês passado Deus me revelou todas essas coisas. E eu preciso falar com vocês. E se eu tivesse alguma dúvida de que essas coisas não fossem acontecer, eu não falaria, tá? Mas eu pretendo ser bem breve aqui, tá bom? Meus irmãos, uma determinada noite, isso há 20 anos atrás, meus irmãos, eu tive um arrebatamento de espírito. E o Altíssimo me levou a montanhas, montes, aos lugares longínquos. E ali ele me mostrou bandeiras de nações.
na África, Europa, Brasil, América do Norte, essas costas oeste da Europa, da África, dos Estados Unidos. Então ele me mostrou essas bandeiras. E eu não entendi o porquê, e nem mesmo após essa visão que eu vou explicar para vocês, vou ser breve, eu não entendi o que Deus queria com isso, para quando Ele queria essas coisas, ou se Ele queria ou era algo, tipo assim, uma visão que eu tive por ter, mas o enredo não foi bem assim. Então eu vi esses países, esses continentes, e eu não entendi por que eu tinha que fazer alguma coisa ou usar a minha voz para ser um canal de bênção para esses lugares ou para avisar alguma coisa a respeito de que Deus queria que eu avisasse. Então chegou um momento, porque o Altíssimo me revelou isso. Há 20 anos atrás ele me deu essa primeira visão que eu fiquei até hoje sem entender, mas até hoje, digamos, até mês passado. Deus começou a me revelar e começou a ordenar para que eu pregasse essa mensagem e essas visões, tá? Então vocês vão entender o porquê, porque eu vou começar a fazer. Essa vai ser a primeira parte da visão, eu vou ter que fazer em 2 vezes, porque senão fico mais de 1 hora aqui para contar só base, né? Então eu vou fazer em 2 vídeos e pretendo ser o mais breve possível. E meus irmãos, e nessa visão, então como eu vi esses países, esses continentes, incluso o Brasil, tá? O nosso país aqui, eu me vi e toquei em cada bandeira daqueles continentes. Então eu estava ali, Deus me mostrou, de repente veio o inimigo da nossa alma, Satanás. E ele se achegou muito perto de mim, dentro da visão. E eu estava nessa visão em algum lugar, depois de ter visto e tocado nas bandeiras desses continentes, desses países que eu mencionei aqui. Ele chegou rugindo como um leão, sabe? Como as escrituras diz que ele está ao nosso redor como um leão procurando quem dragar. Então ele estava ali, presente, e ele falou comigo. E eu senti bastante medo, porque a presença dele é maligna. Ele não é um ser bom, não é um ser do bem, ele é inimigo de Deus, então inimigo das nossas almas. Então ele me falou essas palavras para mim: você não vai pregar essa mensagem. E você é tolo adorar esse Deus com tantas coisas que tem nesse mundo, você não vai conseguir pregar essa mensagem. Digamos, ele tentando me persuadir, dizendo que estar do lado dele é melhor do que estar do lado do Altíssimo. E aquela presença maligna, ele chegava cada vez mais perto de mim. E eu não sabia o que eu fazia, mas então, do nada, não saiu de mim, não saiu do meu pensamento. Eu falei sem pensar. Eu disse assim: Satanás, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E assim eu permanecerei para sempre na presença do Altíssimo. E eu falarei e eu pregarei o que Ele ordenar. No mesmo momento, eu volto em mim, na minha cama. E fiquei por muitos anos lembrando essa visão, até que eu esqueci. E na semana passada Deus revelou essa primeira visão, encaixou com a segunda, que Ele me mostrou o sinal no céu antes desse grande acontecimento. E eu encaixei esses países onde serão afetados. E eu vou diretamente na primeira visão, que foi no dia 21 de setembro, às 11 horas da noite, para o dia 22 de setembro, quando eu me acordo perto das 8 horas da manhã. Parece que eu fiquei uma semana fora de mim, em outro lugar, e vendo coisas que eu jamais imaginaria que veria, que seriam coisas tão distantes, eram coisas tão distantes da nossa realidade na época, que hoje está muito mais perto. Hoje as pessoas entenderiam. Mas, meus amados, eu dentro dessa visão eu sabia de algo que ia acontecer. Então eu estava num sítio. Eu já tinha me retirado desses lugares de mar aqui, que vocês muito bem sabem que esses lugares de mar e cidades grandes, né, que o profeta Davi ele já falou: leva os olhos para os montes e onde me virá o socorro. E ele mesmo
que ele mesmo faz menção de que o socorro vem de Deus, que veio os céus, a terra e o mar, mas ele falou que o socorro vem de Deus, está nos altos, nos lugares altos, não está nos lugares baixos. Então sair da beirada de praia, de mangues, sair de litorais, isso é importante, né? Ainda mais nesses tempos que a gente está. Mas você sair para salvar a tua vida e da tua família não adianta. Você tem que salvar a sua alma, você tem que se arrepender, se converter, se voltar para o Altíssimo. Porque independente onde você estiver, se não der tempo de você escapar, se você planejar, né, e isso vier de repente, como a gente leu nas Escrituras, e você não escapar, você vai estar com o Altíssimo, ele vai te receber. E se você não se converter, achar assim, não, eu vou porque aqui vai acontecer alguma coisa, né? Esses lugares, como todo mundo sabe que vai, todos os cientistas, todos os governantes do mundo sabem. E alguns filhos do Altíssimo, né? Os governantes do mundo, eles sabem porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Quando os filhos da luz ali estão sendo enganados por todo tipo de coisa, os filhos das trevas estão trabalhando e estão sabendo de muito mais do que os filhos da luz, que são muito poucos. Tá ok, meus irmãos? Então, eu tava nesse sítio, eu tinha ido embora pra lá. Tinha eu e 2 irmãos meus numa casinha, sem mata junta, só tinha telhado, assim, o assoalho era todo cheio de buraco. Era uma casa muito simples, tinha um fogão a lenha, um fogão a gás, tinha uma pia, tinha coisas muito simples, um banheiro, assim, não de alvenaria. Então eram coisas muito simples, mas uma vasta mata nos fundos. Tinha uma bica que ia direto nessa casa, que era uma água muito boa para se tomar, que o Altíssimo, né, não só vai alimentar no deserto os filhos do Altíssimo, aqueles escolhidos, a noiva dele, como ele vai alimentar com comida, ele vai também permitir você ter água para beber, e água boa. Isso é promessa dele. Quantos filhos do diabo marcados vão estar entregando o seu corpo, a sua mente e a sua mão direita para Satanás, em troca de uma mixaria de dinheiro, de comida contaminada, comida envenenada, em troca para se tornar um híbrido na mão do diabo. Os filhos do Altíssimo terão que comer e terão que beber, e glorificarão o nome do Altíssimo no deserto, nos lugares de dificuldade. Então, meus amados, essas coisas de tsunami, furacão, onde não existe, que já quem sabe, já viu meus vídeos sabe, que eu já preguei sobre isso. Eu já falei sobre furacão, tsunamis, maremotos e o Sol, que ele está em processo, a Terra, o campo magnético da Terra está em processo de mudança, que é onde é norte vai ser sul e sul vai ser norte. Tipo onde é Amazonas, que é um lugar rico em rios, árvores, matas, plantações, é um lugar muito bom onde qualquer ser humano e qualquer animal sobrevive lá, vai ser seco. América do Norte, aqueles desertos, só tô dando um exemplo, onde é deserto, vai se inundar tudo. As costas de mar todas vão ficar inundadas. Meus amados, é isso que eu já preguei nos meus vídeos. E se eu tivesse alguma dúvida, eu jamais faria esses vídeos. Mas o Altíssimo toca no meu coração. Que se Ele ordena, quem não obedece? Irmãos, eu não sou nenhum profeta, tá bom? Eu não sou profeta como os muitos que se declaram. Entrega qualquer mensagenzinha, porque eu sou profeta. Não, eu não sou profeta. Eu vi as coisas com o Altíssimo e Ele me ordenou entregar para vocês. Então eu só sou um mensageiro, um atalaia. Tá bom, meus amados? A glória é toda do Altíssimo. A visão é Ele que deu. A minha boca foi Ele que deu. A minha mente, a sabedoria, foi Ele que me deu. A visão foi Ele que fez todas essas coisas e programou todas essas coisas desde que Ele fez o mundo. Quem sou eu a não ser um vaso todo quebrado, alguém que foi lançado no fogo e de lá saiu provado no fogo, provado e aprovado, tá bom? Então, o principal dessa mensagem, que já está quase 15 minutos,
Então vou ser bem rápido e a segunda parte eu vou contar depois. Meus amados, e naquela casinha ali, meus irmãos escutavam música, meus 2 irmãos mais novos. E lembrando que aqui de Joinville, onde eu moro hoje, nesse lugar, linha reta dá uns 120 quilômetros. E linha transporte normal, e você transitando normalmente, dá uns 180, que é para frente de Mafra, aqui em Santa Catarina. Planalto Norte, lugares altos, tá? Onde eu tô falando, esse sítio é lugar alto. O Altíssimo me permitiu de eu falar isso para vocês. Longe do mar, tá? Então eu tava observando os céus e eu esperava um sinal no céu naquele dia. Meus irmãos diziam, nada vai acontecer do que você fala, Naldo. Eles me chamam de Naldo. Meu nome é Ronaldo. Nada vai acontecer do que você falou. Eles davam uma risadinha, sabe? Tipo nada vai acontecer, a gente tá curtindo a nossa vida normal aqui, com nossas músicas, e você tá louqueando aí. Você é louco. Eles falaram assim pra mim. Então sentei naquele banquinho e fiquei observando os céus e o lado aqui das praias de Santa Catarina. E para minha surpresa, eu digo para mim mesmo, dentro da minha visão, digo, hoje, dia 22 de setembro, algo na Terra vai acontecer. E lembrando que eu fui dormir dia 21 pro dia 22, às 11 horas da noite, e acordei às 8 horas da manhã, e era 8 horas da manhã, na minha visão, perto das 8 horas da manhã, um pouco antes. Hoje, dia 22 de setembro, vai acontecer algo na Terra muito grandioso. Milhões e milhares de milhões vão chorar. Eu dizia assim para mim, eu dizia dentro da visão para mim mesmo. Ninguém chegou, Ronaldo, hoje é 22, não. Eu sabia de algo. Por isso eu fui embora de Joinville, de lugares e mares, e para salvar minha família lá e a mim. E eu disse, hoje, dia 22 de setembro, vai acontecer algo na Terra. E eu olhava para o relógio, que eu não tenho costume de usar relógio. Quem me conhece sabe, eu não uso relógio, nem corrente, nunca usei essas coisas. Então eu tinha um relógio, porque nós só tínhamos um rádio lá e eu usava um relógio. Essa é a nossa tecnologia, tá? E depois da guerra que acontecerá aqui, ninguém terá tecnologia a não ser os marcados, aqueles que aceitarem a marca da besta. Eles vão ter bastante tecnologia para eles. Mas para os filhos de Deus eles não vão querer, nem internet eles vão querer. Então pregamos hoje, anunciamos a verdade hoje. Meus amados, se vocês não quiserem escutar, se vocês quiserem achar que é loucura, ninguém sabe dia, ninguém sabe hora. Só os filhos das trevas sabem o dia e a hora, mas mais ninguém, né? Pode saber. Eles não só sabem como eles estão programando. Quando Cristo falou que ninguém sabe dia nem a hora, nem o Filho do Homem, é quando ele estava aqui. Quando ele ascendeu os céus, ele soube de todas as coisas, porque ele é o próprio Deus, tá bom? Então tem muita coisa ali que era pro momento. Essa mensagem era pro momento. Ninguém sabe dia, ninguém sabe a hora, para as pessoas não ficarem matutando. Que dia vai acontecer tal coisa, que dia vai acontecer aquilo e aquela outra parte. Vocês entenderam, meus irmãos? E eu não sei o ano que aconteceu isso. Então, mas como Deus encaixou aquela mensagem 20 anos atrás, me deu essa primeira visão, ele me deu uma segunda visão, e aquele sinal no céu que eu procurava, nessa primeira visão que aconteceu, esse grande tsunami, meus amados, eu esperava um sinal no céu que eu não recebi. Eu recebi na segunda parte, que eu tive mais uma visão desse essa mesma tsunami, e eu vi um sinal no céu antes disso acontecer, que eu vou contar na segunda visão. E lembrando que linha reta, meus amados, o tsunami chegou onde nós estávamos, a 180 quilômetros, transitando, em uma média de uns 120 quilômetros em linha reta. E ele via do norte, meus amados, do norte. Então, às 11 horas da noite, quando eu fui dormir, naquele 22 de setembro, que foi de 2015, eu vou fazer 10 anos agora, também não afirmo que vai acontecer agora, 22 de setembro. Isso pode acontecer em 2020, 22 de setembro de 2026 ou 22 de setembro de 2027, porque tem a guerra, tem a fome, tem a peste, tem outras para acontecer antes disso. Então não acredito que vai ser agora, mas o Altíssimo ele já está avisando que algo vai acontecer. Tá bom, meus amados? Algo está para acontecer muito breve, e para as pessoas se preparar.
mas para aqueles que pregam essa mensagem tão dura, que o Altíssimo sempre fala com os servos dele, e ele sempre fala duramente com vocês, é porque ele ama, que ele não abandonou esses litorais. E isso não acontecerá só no Brasil, meus amados, que algo no oceano, às 11 horas da noite caiu e chegou perto das 8 horas da manhã. Em nossos litorais no Brasil, pode ser que em outros países, em outros continentes, chegue depois ou um pouco antes. Depende muito. Mas 11 horas da noite é o horário que vai acontecer do dia 21 para dia 22 de setembro de algum ano aqui para frente, tá bom, meus amados? Foi essa visão que Deus me deu. E aquilo aconteceu. E dentro dessa visão aconteceu tantas coisas que eu podia ficar aqui e tipo, parecia que eu fiquei uma semana dentro daquela visão, meus amados. Eu vi tantas coisas que era impossível contar para as pessoas acreditar, porque era tão à frente, né, que eu tive essa visão em 2015. Mas o Altíssimo mostrou que não tem onde se esconder, tá, meus amados? Você vai se livrar lá nos sítios, vai ter comida, vai ter bebida, mas você vai ter que viver como um forasteiro, como um perseguido, tá bom, meus amados? Você lembra muito bem daquela visão da mulher que foi lançado um rio de água em direção a ela, que Satanás lançou? Porque ele planejou todas essas coisas, esse rio, e a terra abriu. Você lembra? E esse povo ganhou asas como de águia e foi ao deserto. Vocês entenderam que tudo, as escrituras começam a se encaixar para os nossos dias. O livro das revelações. Meus amados, então é isso que eu queria dizer para vocês, que essa visão que eu tive, meus amados, fecha com aquela primeira que eu 20 anos atrás, e todas as coisas se encaixam como se fosse como é que eu posso te dizer, um código. Deus colocou, parece que dentro da gente, né? E eu não ia contar essa visão nunca. Mas o Altíssimo me revelou o sinal no céu, o que significa, que vai acontecer antes desse 22 de setembro, de algum ano. Esse vai ser o sinal de que, terminando aquelas inundações, virá a segunda trombeta. Porque a primeira é a guerra. Não só o sol vai lançar o seu plasma, o seu fogo sobre a terra, mas as bombas, as guerras, os mísseis vão cair sobre a cabeça de todos os moradores da terra, em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil. Não vai se escapar. Eu lembro que eu tenho um vídeo que eu falo assim, o sol vai colapsar e a guerra chegará no Brasil. E assim terá que ser. Tá bom, meus amados? E a vocês, líderes religiosos, vocês que se denominam pastores, né? Pastor é só Cristo. E se denominam padres, pai é só um, guias. Tá bom? Vocês se convertam, se arrependam. Porque logo depois dessas coisas eu vi o que aconteceu com vocês, tá? Vocês serão perseguidos e serão mortos, mas não pelo nome de Cristo, pela mentira do arrebatamento, pela mentira das coisas boas, por todas as mentiras que vocês pregaram a vida inteira. E quando o povo descobrir que isso não aconteceu, que a vida não era tão boa assim como vocês pregaram, que o dinheiro acabou, os carros de vocês não vão andar mais, o governo vai pagar um salário único para todo mundo, né? E aí esse povo vai olhar assim, mas Senhor, vocês não falaram pra gente que a gente ia ser arrebatado antes de todas essas coisas? Então é benção atrás de benção, então mentira atrás de mentira, então vocês vão ser caçados, vocês vão ser mortos e não serão sepultados. Vocês prestem muita atenção, se convertam, chama a comunidade de vocês ao arrependimento, fala a verdade, que todo mundo vai passar por isso aqui, todo mundo vai ter que ser provado como fogo. E o oleiro pegará cada um o vaso quebrado, o vaso antigo, o vaso velho, e ele moldará da maneira que ele quer. Vocês terão que ser provados e aprovados, assim como todos os filhos do Altíssimo. Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui, porque senão eu fico falando muito mais, né? E eu vou fazer a segunda parte, eu vou até falar com o irmão, o canal Sobrenatural de Deus, que é uma benção, tem alcançado vidas, e ele já tem acho que 1 ou 2 vídeos meus lá. Eu vou falar com ele, ver se ele coloca esse vídeo no ar,
Porque essa visão não fica aqui só no país, mas fica em vários continentes, onde esse grande tsunami vai chegar. E esse é um desejo do Altíssimo, desde há 20 anos atrás ele já tinha me mostrado, e hoje ele me revela o porquê. E agora, o mês passado, ele revelou o sinal no céu que eu vi. Eu vi aquele sinal no céu e eu vou explicar o que é aquele sinal no céu que eu esperava nessa primeira visão que eu contei para vocês. Então, meus amados, fica com Deus, fica na paz e até a próxima.